Pessoal, esse vídeo é para a gente falar um pouquinho sobre o mundo no século XXI pós-Guerra Fria, em especial a crise de 2008 que atingiu os Estados Unidos, a maior desde 1929, e os impactos que isso causa, porque a gente sabe que os Estados Unidos, sendo uma das maiores economias do mundo, uma grande potência, quando vive uma crise, ela acaba afetando outros lugares, até porque nós vivemos um período de globalização. Estudamos anteriormente a globalização, temos um vídeo só sobre globalização, então se vocês puderem assistir novamente, dar uma olhadinha, seria interessante, tá? Primeiro ponto que é importante pra gente é que esse período inaugurado pelo final da Guerra Fria, que historicamente é considerado o ano de 1991, o fim definitivo da Guerra Fria, o desmembramento da União Soviética e uma suposta vitória do capitalismo, embora alguns países tenham mantido ideologias socialistas, como o Laos, o Vietnã, Coreia do Norte, a própria China. Mesmo que a China tenha um mercado muito mais aberto do que o que prega o próprio socialismo, mas no nome do seu próprio país carrega a ideia de uma república socialista. Bom, esse período inaugurado pelo final da Guerra Fria, ele traz muitos fundamentalismos políticos e religiosos. Quando a gente fala em fundamentalismo religioso, geralmente o que vem à nossa cabeça são grupos islâmicos, mas não são só pessoas de origem islâmica que são radicais ou fundamentalistas religiosos que criam grupos terroristas. Embora os grupos terroristas que nós conhecemos hoje, a Al-Qaeda, o Talibã, o próprio Estado Islâmico, sejam de origem muçulmana, de origem islâmica. Um outro ponto muito importante é que há uma desagregação social muito grande, né? Questiona-se ali o valor da democracia e dos direitos humanos, o que é extremamente essencial, e uma crise econômica que se instaura nesse século XXI, que ainda não foi devidamente solucionada hoje, em 2020. Após o 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos viveram um período de pânico total. Então as pessoas queriam não só uma vingança, mas queriam mudanças. E a vingança, aliás, vai trazer impactos super negativos, como sempre, né? Na vida particular ou na vida pública. Esse início do século XXI, então, ele não se configurou com o lema que era esperado de paz, amor e biodiversidade. Pelo contrário, o ataque às Torres Gêmeas e a tentativa de ataque ao Pentágono nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001, atacando símbolos do poder econômico e militar norte-americanos, fragilizaram ainda mais esse século XXI, e os Estados Unidos inauguraram uma política ainda mais intensa de guerra ao chamado terror. O George W. Bush, presidente na época, que já tinha uma política chamada de guerra ao terror contra os fundamentalismos religiosos lá no Oriente Médio, e nós já estudamos várias vezes o Oriente Médio, falamos sobre a questão do interesse dos Estados Unidos nos barris de petróleo, né? Eu ia falar nas reservas petrolíferas e aí acabou fugindo. Então, não é só puramente o interesse em combater o fundamentalismo religioso. Existe um interesse econômico por trás que a gente não pode abandonar, né? Deixar de prestar atenção nisso. Assim que houve o atentado às Torres Gêmeas, né, no World Trade Center, e ao Pentágono, a tentativa ali, o 11 de setembro se torna um símbolo da guerra ao terror, e os Estados Unidos se unem à Inglaterra naquele momento para retirar o Talibã, que era uma milícia, né, um grupo terrorista que estava no poder do Afeganistão desde 96. Em 2001 eles são retirados definitivamente do poder, e várias atitudes arbitrárias passam a ser questionadas também, porque só pioram a situação. Os Estados Unidos criaram no território de Guantánamo, em Cuba, uma prisão, a prisão de Guantánamo, para onde mandavam prisioneiros terroristas. E ali não havia fiscalização, havia, pelo contrário, uma tortura, né? E hoje há vários questionamentos a respeito da ausência de qualquer tipo de direito humano ali naquela prisão. Tá passando carro de som aqui bem nesse momento, é difícil, gente. Sábado é bem complicado em qualquer horário aqui. Esse século XXI também, ele evidencia que o homem está colhendo aquilo que semeou, porque mudanças climáticas, aquecimento global, terremotos, tsunamis, vazamentos nucleares como em Fukushima no Japão, em 2011,
mostram que a natureza está dando uma resposta a toda a exaustão a que ela foi submetida por conta da ambição do ser humano. E aí a crise de 2008, que é o mais importante que eu queria explicar nesse vídeo, a gente precisa entender como ela surgiu e quais os efeitos dessa crise, qual o impacto dessa crise, né? A crise econômica de 2008 nos Estados Unidos, a maior desde 1929, ela surge justamente no momento em que se intensifica a guerra ao terror. Quando Bush, depois de 2001, o atentado de 11 de setembro, começa a intensificar a guerra ao terror no Oriente Médio, os gastos públicos dos norte-americanos chegaram na casa dos 4 trilhões e meio de dólares. Então as dívidas aumentaram absurdamente. De 2001 até 2007 foram gastos absurdos, excessivos, nessa chamada guerra ao terror. E havia se instaurado ali um pânico desde o 11 de setembro. Só que esses gastos vão ser mascarados pelo governo norte-americano com um apelo ao consumismo exagerado, que já tinha acontecido uma vez, né? Aliás, algumas vezes nos Estados Unidos, esse apelo aos gastos e ao consumo como sendo o símbolo da felicidade. Mostrar que tá tudo bem através do consumo, né? Cada vez mais exagerado. Principalmente ali, uma facilitação de crédito. Os empréstimos ficam mais fáceis de serem feitos pelos consumidores norte-americanos. Uma política de juros baixos, que era já uma tendência norte-americana até então. E isso deu uma pirada no consumidor norte-americano, que passou a consumir exageradamente automóveis, imóveis, e isso em larga escala, né? Uma ideia de estado do bem-estar social, só que com um custo muito alto. Isso leva a um crescimento conhecido como bolha econômica, porque, embora o mercado interno tivesse bastante favorecido, empresas surgindo, vagas de emprego surgindo, era muito frágil. Tão frágil quanto uma bolha. Bastava alguma coisinha dar errado no meio do caminho para essa bolha estourar. Por isso que a gente chama de bolha econômica. E em torno de 2007, o governo estadunidense, né, o governo norte-americano, já tinha se endividado absurdamente por conta dessa guerra ao terror e começa a mudar a sua política econômica. Primeiro ponto, eles aumentam os impostos. Então, os contribuintes, consumidores, começam a receber já a cobrança de impostos muito mais altos. Também tomam a iniciativa de aumentar a taxa de juros, o que faz com que os financiamentos sejam ainda mais caros. Então, eles encarecem os boletos. Pessoas que tinham feito, por exemplo, empréstimos para começar a pagar dali 3 anos, recebiam ali uma dívida que ela, há 3 anos atrás, num outro cenário, não tinha assumido. E isso leva, claro, a uma inadimplência muito grande, que a gente conhece como o famoso calote, porque as pessoas não tinham de onde tirar dinheiro. Uma especulação financeira muito grande também, que foi incentivada pela política norte-americana, de você correr riscos, porque você compra um determinado terreno, por exemplo, na esperança de que esse terreno valorize daqui 2, 3 anos, e aí você possa vender por um preço maior do que você pagou. E não foi o que aconteceu, porque a dívida começou a aumentar tanto, essa bolha econômica era tão frágil, como comentamos, que muitas vezes você comprava o terreno e você perdia o dinheiro daquele terreno, porque ele desvalorizava absurdamente. Os bancos vão sentir o golpe desse não pagamento das dívidas, desses empréstimos que foram feitos. As pessoas começam a devolver os bens de consumo, automóveis, casas, né, apartamentos, e os bancos sentem tanto esse golpe do não pagamento das dívidas que começam a falir. Um dos principais bancos norte-americanos, o Lehman Brothers, foi o primeiro banco a decretar falência em 2008, né, por conta dessa crise. O consumo vai diminuindo consideravelmente, há uma queda dos preços, que a gente vai chamar de deflação, e as empresas vendem menos, suas ações desvalorizam muito no mercado e, obviamente, muitas empresas começam a decretar falência também. E com a falência das empresas, automaticamente a gente tem um aumento do número de desempregados, e desempregados não pagam dívidas. Então outros bancos decretam falência, como o Citibank, a General Motors, uma agência seguradora famosa que é a AIG nos Estados Unidos. Então a crise, ela abala a economia norte-americana e, claro, todos aqueles que comercializam com ela. Tanto é que nós estamos num contexto de globalização que em 2009 a China chegou a emprestar $1 trilhão para os Estados Unidos se reerguerem.
E aí as pessoas podem se questionar, mas por que a China não aproveitou então essa crise norte-americana para dominar o mundo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, dominar o mundo. E se tornar a maior economia. Perdão. Porque, gente, quem são os maiores consumidores dos produtos chineses? São os norte-americanos. Então a China empresta dinheiro para os Estados Unidos porque ela tem interesse nessas negociações. Então a gente precisa entender que hoje tudo que acontece num lugar, principalmente como os Estados Unidos, está interligado, né, com tantos outros países. Bom, um outro ponto importante, além de entender essa crise de 2008, é entender que o Barack Obama, por exemplo, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, ele chegou ao poder e ele inclusive é reeleito porque ele chega com um discurso ousado, com promessas políticas difíceis de serem cumpridas, mas as pessoas estavam super insatisfeitas com o Bush. Inclusive, quando o Osama Bin Laden foi morto, porque o Obama ele continuou com uma política de guerra ao terror, que tinha sido promessa de campanha, e isso ajudou na reeleição do Barack Obama. Ele inaugurou um pacote de ajuda aos bancos, que era necessária, mas um caos na saúde muito grande. A gente sabe que a saúde nos Estados Unidos não é pública, ela é privada, então qualquer microcirurgia que você for fazer, você tem que pagar absurdos, e as pessoas ficam endividadas, né? Ações contra estrangeiros acontecendo cada vez mais, porque como a economia norte-americana estava abalada, eles não queriam nenhum estrangeiro ali pendurado, né, no seu país. Essa era mais ou menos a ideia. O Eric Hobsbawm chegou a dizer que o século XX tinha sido breve, na verdade, porque na análise dele, começou com a Primeira Guerra Mundial, na análise dele, 1914, e teria terminado com a queda do Muro de Berlim em 1989, um pouco antes do desmembramento da União Soviética, né? E que teria tido então o domínio do capitalismo, embora a permanência do socialismo em alguns países, como eu mencionei anteriormente, e alguns países transformaram a sua economia para se adaptar a uma nova realidade, como a China, por exemplo, que se diz socialista, mas tem um mercado super aberto. Países como da América Latina, como a Venezuela, Bolívia, que nós gravamos vídeos só falando sobre isso, né? Mostram que tem uma ideologia mais socialista do que capitalista, né? Então é interessante assistir aos vídeos também que falam sobre isso. E é um mundo muito vivo, né? Esse mundo do século XXI, que é inaugurado por protestos, por jovens que querem representatividade, que buscam seu primeiro emprego. A França viveu esses protestos, né? De 2007 a 2012, né? Porque lá também tem muita xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, esse preconceito muito grande. E a gente percebe que o século XXI traz uma preocupação maior com o meio ambiente, essas mudanças climáticas que afetam a todos nós, e começa a se repensar alguns valores para o futuro da globalização, que não atende às necessidades de todos, e do próprio capitalismo. Então é importante que a gente reflita, né? Eu fiz esse compilado geral aqui para a gente ter uma ideia mais ou menos desse mundo no século XXI, mas ainda existe muito a ser discutido, e os efeitos, né, dessa crise de 2008, uma das crises mais graves que o mundo já viveu, em especial os Estados Unidos, desde 1929, que foi a queda da Bolsa de Valores em Nova York, tá bom? Eu sei que eu acho que eu falei rápido demais, a gente vai chegando nessa reta final aí, né, e tem sido bem difícil, acho que para todos, com toda certeza. Qualquer dúvida vocês me mandem, a gente vai conversando, mas eu acredito que dê para dar uma esclarecida, né, uma clareza maior das ideias com relação a esses temas discutidos amplamente nesse século XXI, tá bom? Um beijo para vocês, eu vou tentar baixar o vídeo agora, que é outro drama.